Olá a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Meu nome é Daniele Joia, sou egressa da especialização em docência para educação profissional e tecnológica pelo IFRJ e atualmente sou doutoranda em artes no programa de pós-graduação em artes visuais da UFRJ, o PPGAV. Vou apresentar aqui o trabalho Ressignificando os Têxteis, uma proposta pedagógica sustentável. Bom, esse projeto nasce da minha trajetória de quase 20 anos como figurinista, professora e pesquisadora, na área têxtil principalmente, e sempre me chamou a atenção como a experimentação com os materiais simples, muitas vezes considerados descartáveis, poderia gerar resultados estéticos potentes e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso de todo esse estudo, de toda essa experimentação aos estudantes, o acesso a esses estudantes na criação de uma forma artística, né? Então, foi dessa vivência que surgiu o e-book Ressignificando Textos, pensando como uma ferramenta pedagógica inclusiva, sustentável e acessível. A pesquisa que fundamenta o e-book parte de uma base teórica sólida, construída a partir de autores centrais da educação brasileira. Savani, por exemplo, ao discutir o trabalho com princípio educativo e acaba reforçando a importância em práticas formativas que articulem saberes teóricos e experiências concretas. Gramsci, que propõe uma educação capaz de formar sujeitos críticos, capazes de transformar a própria realidade. Frigoto, Ramos e Ciavata, que aprofundam essa discussão sobre a integração entre educação básica e profissional, destacando a necessidade de recursos pedagógicos contextualizados e socialmente comprometidos, e Anastasio, que traz o conceito de ensinagem, né, e inspira a relação dialógica entre professor e aluno, que é uma das bases da construção desse book. Então, esses autores sustentam tanto a estrutura metodológica quanto os objetivos pedagógicos do material, orientando a escolha do formato, do conteúdo e também a abordagem crítica presente em cada seção apresentada do livro. Bem, a escolha do formato digital, né, ela responde a um desafio concreto da educação profissional e tecnológica, porque muitos estudantes vêm de regiões periféricas, com poucos recursos materiais e têm dificuldade de acesso a livros impressos, né? Então, por isso o e-book ele foi estruturado em fichas modulares que permitem impressão seletiva apenas do conteúdo necessário, reduzindo o custo e ampliando a acessibilidade. Além disso, ele é um material pensado para quem estuda com celular, para quem não tem uma impressora em casa, para quem precisa adaptar os conteúdos à própria realidade. O desenvolvimento do e-book reúne uma série de técnicas e de ressignificações têxteis, né, que estimulam a criatividade e também a autonomia desse aluno. Entre elas, a gente tem o estudo das tramas com fitas e fios, técnicas de construção do captonê, envelhecimento com tinturas naturais, com tinturas artificiais também, né? Aliás, tinturas industriais, na verdade, o uso de materiais de construção civil para a criação de superfícies têxteis, o falso bordado de Richelieu, intervenções com colagem, com texturas experimentais. E o propósito não é apenas ensinar procedimentos técnicos para esse aluno, mas também promover um olhar sensível para os materiais cotidianos, do dia a dia desses alunos, né? E para as narrativas que podem emergir pela utilização desses materiais. A metodologia adotada para a construção do e-book, ela combina atividades práticas, registros fotográficos, análises reflexivas e também muita experimentação, né? Porque são elementos que se articulam às teorias pedagógicas e também às demandas reais dos estudantes da educação técnica. Então, nas minhas experiências como aluna do professor Samuel Abrantes, que é o criador dessas técnicas, né? Também na minha experiência como docente nas áreas de figurino, de carnaval, foram fundamentais toda essa minha vivência, minha experiência, para poder construir esse modelo de ensino que integra a teoria, a prática e também essa experimentação estética. Um eixo central desse trabalho é a sustentabilidade, né? Ressignificar têxteis não é apenas uma técnica, é também um posicionamento ético diante do impacto ambiental da indústria da moda e do consumo acelerado.
é também uma forma de democratizar o acesso à criação artística, permitindo que qualquer estudante, mesmo com poucos recursos, possam produzir figurinos completos e visualmente ricos. Então, nesse sentido, o e-book vai também funcionar como uma ferramenta social, que vai ampliar uma autonomia, que vai gerar uma possibilidade de renda, que vai valorizar os saberes da artesania e também das práticas populares. Esse book, né, esse produto, ele apresenta passo a passo, detalhado, com fotografias e com pranchas explicativas, permitindo que os estudantes aprendam, mesmo à distância, a execução dessas técnicas, né? Esse formato foi pensado especialmente para os alunos que não têm acesso a laboratórios, a máquinas industriais, ou então a uma orientação presencial constante de um professor tutor para a construção de toda essa feitura prática. É um material que busca incluir, orientar, inspirar e, em síntese, o Ressignificando os textos, né, é muito mais do que a reunião de algumas técnicas. Ele é um instrumento pedagógico que integra sustentabilidade, artesania, inovação e também inclusão. Ele vai se articular diretamente com os princípios que norteiam tanto a educação profissional e tecnológica, quanto minha pesquisa atual do doutorado da arte. E ele nasce dessa prática que valoriza o fazer manual, a criatividade e o compromisso ético com o mundo contemporâneo e coloca na mesma balança de todo o conhecimento acadêmico e teórico. Espero que esse book incentive novas práticas de ensino, que fortaleça processos formativos e amplie também a possibilidade de criação de estudantes, de professores, de artistas e também de artesãos. Além disso, por ser um material totalmente gratuito e digital, ele chega também às regiões mais remotas, onde muitas das vezes não há acesso a livros teóricos, laboratórios ou recursos materiais, né? Então, dessa forma, o e-book oferece um suporte tanto a alunos quanto a artesãos autodidatas, educadores, né, que atuam em contextos com pouca infraestrutura, contribuindo para democratizar o conhecimento e ampliar o alcance da educação profissional e artística. É isso e muito obrigada.